Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que bom estar com você na presença de Deus neste sábado, em mais um devocional de fé, esse nosso podcast diário meditando na Bíblia, a palavra de Deus. Estamos meditando nas parábolas de Jesus, as histórias que Jesus contava para ilustrar o seu ensino. Para nos ensinar verdades profundas, Jesus usava exemplos simples do dia a dia, de circunstâncias da vida das pessoas. E hoje nós vamos ler uma parábola que está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, do versículo 1 em diante. Diz assim: de novo Jesus começou a falar por meio de parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas, o casamento de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Então enviou ainda outros servos com esta ordem: digam aos convidados: eis que já está preparado o meu banquete. Os meus bois e cevados, aquele boi mais gordo, já estão foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas, para a festa. Eles, porém, não se importaram e foram cada um para o seu campo, para o seu negócio. E outro ainda, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, indignado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidem para as bodas todos quantos vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, roupas de casamento, e perguntou a ele: amigo, como entraste aqui sem as vestes nupciais? E ele ficou mudo. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrem esse homem pelos pés e pelas mãos e lancem ele para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esta parábola, ela é uma parábola onde Jesus está falando sobre o reino de Deus, sobre o reino eterno de Deus. E ele vai ter muitas parábolas sobre o reino de Deus. Nesses próximos dias nós vamos analisar várias parábolas nas quais Jesus usa coisas do dia a dia para falar sobre o reino eterno de Deus. E de que forma Deus estabelece o seu reino e de que forma Deus vai fazer e está fazendo todas essas coisas. Então Jesus compara, neste caso aqui, o reino de Deus com uma festa que um rei fez para o casamento do seu filho, e convidou o grupo de convidados seletos, aqueles que ele havia convidado, que ele havia escolhido, mas esses convidados, eles não quiseram entrar na festa. Eles se recusaram, e alguns foram tão maus que até mataram os servos do rei. Quem esses convidados representam? De quem Jesus está falando? Ele está falando do povo de Israel. Porque Israel, ele foi uma nação escolhida por Deus a dedo para um plano especial, e do próprio Israel nasceu Jesus, o Salvador. Mas o povo de Israel, em boa medida, negou a Cristo, especialmente as autoridades
especialmente os religiosos da época, rejeitaram a pregação do Evangelho. Mas Jesus veio primeiro a estes. Se você ler o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas e João, você vai ver que Jesus muitas vezes ele diz: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou ele diz: eu vim primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque Deus havia feito uma promessa a Abraão. E em Jesus, Deus estava cumprindo essa promessa de, através da descendência de Abraão, abençoar todos os povos da terra, mas primeiramente de estabelecer um reino e estabelecer uma bênção especial sobre os descendentes de Abraão. E Deus de fato oportunizou isso, mas eles rejeitaram o convite para o reino de Deus. Apenas alguns aceitaram, e esses se tornaram discípulos de Jesus e depois se tornaram cristãos e depois foram perseguidos pelos próprios judeus que não aceitaram Jesus. E nós vemos de que forma os judeus perseguiram a igreja. No livro de Atos nós podemos ver uma perseguição, inclusive matando Estevão, matando Tiago, matando vários seguidores de Jesus, inclusive Saulo, que depois se tornou Paulo, era um desses homens que perseguia os cristãos em nome dos judeus. E quando fala que o rei ficou indignado e mandou incendiar a cidade, destruir a cidade dessas pessoas pecadoras, está falando da própria destruição de Jerusalém, que Deus permitiu como um castigo por eles terem negado a Cristo, por eles não aceitarem a salvação, não aceitarem o reino. No ano 70 depois de Cristo, 30 e poucos anos depois que mataram Jesus, um rei, romano veio a Israel, mandou as suas tropas e destruiu a cidade de Jerusalém. Aqui se cumpre essa parte da parábola. Ela é uma parábola, mas ao mesmo tempo ela é profética, porque Jesus fala ela antes dessas coisas acontecerem. Os convites da boda ainda estavam sendo enviados. Veja, esses convites e os homens que convidam são os servos de Deus que pregam o Evangelho, são os profetas, são os evangelistas, são os pregadores. O convite da boda é a boa nova, é a boa notícia de que Deus está chamando a humanidade para si, mas nem todos aceitam o convite. Em Israel não aceitaram, e até hoje tem pessoas que nós pregamos a elas não aceitam. E aqui tem algo bem claro: Deus não vai levar ninguém à força para o céu. Deus não vai levar ninguém à força para o seu reino. É um convite. Então, no segundo passo, o rei diz: agora vão então e convidem a todos. Convidem os pobres, os oprimidos, vão pelas esquinas, peguem os moribundos, peguem aqueles que não têm compromisso nenhum, mas que querem vir para a festa. E então o rei manda convidar até encher a casa. Assim foi quando Jesus então disse: vão pelo mundo todo e anunciem o Evangelho a toda criatura. Todo que crer será salvo, ou seja, quem aceitar o convite e entrar será salvo. E ali diz bons e maus. Gente, o reino de Deus não é só para as pessoas perfeitas, é também para os maus que aceitam o convite, mas que então precisam colocar novas vestes. Então veja, o convite é para todos. Deus está convidando a todos. Havia alguns escolhidos. Esses escolhidos não aceitaram, mas todos foram chamados então. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Alguns o rei havia escolhido, mas não quiseram. Então Deus chamou a todos. Toda a humanidade está sendo chamada para Deus, está sendo chamada para perto de Deus, mas nem todos aceitam. E aí então há algo interessante, que a casa se enche, a festa se enche, a mesa fica cheia, porém o rei, quando chega na mesa, ele olha para as vestes. Sim, eram pessoas pobres, sim, estavam lá muitas vezes mendigando, mas agora foram convidados a entrar na casa do rei e a sentar-se à mesa do rei. O mínimo é que colocassem a sua melhor roupa, roupas limpas. Aqui quando fala em vestes nupciais, está falando de roupa de festa. Deixa eu perguntar para você uma coisa: você já foi num casamento? Certamente você e eu já fomos. Muitas pessoas, quando vão no casamento, até alugam uma roupa para ir com uma roupa especial. Você não vai num casamento de qualquer jeito, né? Você vai com a sua melhor roupa.
Você coloca aquela roupa, pelo menos aquela roupa que está guardada lá no seu armário, aquele melhor terno, aquele melhor vestido. Não é assim? Isso são vestes nupciais, é a nossa melhor roupa. Para celebrar um casamento, se coloca a melhor roupa. Também para ir à presença de Deus, precisamos tirar os velhos trajes da sujeira, do pecado, da imundície desse mundo e colocar vestes novas. A Bíblia fala de nos revestirmos do novo homem, que é lavado pelo sangue de Cristo, ou seja, vestes novas que Deus nos dá. Então eu convido você hoje também a olhar para o seu coração. Será que você colocou vestes dignas de estar na presença de Deus? Sim, você e eu fomos convidados nas esquinas, nas sinaleiras. Nós fomos convidados quando éramos andarilhos desse mundo e Deus disse: venham como estão. Mas nesse venham como estão, tínhamos que pelo menos trocar as vestes. Então Deus está nos convidando a estar na presença dele, mas precisamos estar de modo digno. O que é colocar vestes novas? É nos arrependermos dos nossos pecados, é desejarmos uma nova vida com Deus, é desejarmos sermos novas criaturas. Por isso que fala que o rei passa na mesa olhando as vestes, e aquele que não está com vestes dignas não vai poder ficar na mesa do Senhor, ou seja, não vai entrar na eternidade. Não dá para andar com Deus de qualquer jeito. É algo muito sério, não é brincadeira. Esta passagem nos faz refletir sobre a nossa vida interior. E você que está ouvindo hoje esse convite de Deus, Deus está convidando você. A mesma história Jesus conta em outras palavras no registro que está em Lucas 14, do versículo 15 e diante. Você pode ler também lá. Lá ele fala de uma grande ceia que um homem estava dando. E é interessante que diz assim no versículo 21, voltando ele ao seu servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse aos servos: saiam depressa pelas ruas e becos da cidade e tragam aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E disse o servo: Senhor, será feito como mandaste, ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga que todos entrem, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Se você recusar o convite, você não vai entrar na festa. Mas, por outro lado, Deus está convidando a todos, não importando a sua condição. Venha para a ceia, venha para a mesa do Senhor, venha para o banquete, venha para as bodas. É isso que é o reino de Deus. Não é Deus olhando os perfeitos e maravilhosos, mas é Deus escolhendo nos amar. Deus querendo encher a sua casa com as nossas vidas. Amém? Querido Deus e Pai, nós dizemos sim para o teu convite. Sim, queremos entrar no teu reino. Sim, queremos estar na tua presença eternamente e reconhecemos que nós somos como esses aleijados, pobres, coxos, essas pessoas que mendigavam nas esquinas, que não temos nada para oferecer ao Senhor. Apenas entramos na tua festa, nas tuas bodas, por misericórdia tua, por uma escolha tua. O Senhor escolheu nos salvar. Esse é o único motivo pelo qual estamos salvos. Não há mérito nenhum em nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, lava-nos e nos dá vestes novas, para que estejamos de modo digno na Tua presença. É isso que nós pedimos, querido Deus e Pai, nos dá mais da Tua presença. Queremos estar com o Senhor no Seu reino eternamente. Queremos andar com o Senhor todos os dias. Queremos viver na Tua presença. Tira de nossas vidas, Senhor, tudo aquilo que afasta-nos de Ti. Tira-nos, Senhor, tira de nossas vidas tudo aquilo, Senhor, que de alguma forma rouba-nos de estar na Tua presença. Como aquelas pessoas deram desculpas dizendo: hoje eu não posso, né? E outros até recusaram livremente o convite. Nós não queremos ser dessa forma. Nós não queremos deixar para amanhã o convite. Nós queremos dizer sim hoje. Sim, Senhor, o nosso hoje pertence a Ti. Vem e reina em nós. É o que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Estamos juntos novamente amanhã
em mais um devocional de fé. Compartilhe com seus amigos, envie para as pessoas que você ama para que elas entendam mais a palavra de Deus. Um grande abraço e até amanhã.